Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos na nossa sala Abraão, sala virtual, e aqui nós estamos trazendo alguns subsídios para as lições da classe de adultos. E nos foi dada a oportunidade, e já fica a minha gratidão ao Ministério da Igreja e à Superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Renato e pastor Ferreira, quando nos convidam para trazer alguns subsídios para a lição de número 11, que é a lição que será ministrada no próximo domingo, falando sobre sendo cautelosos nas opiniões. A lição será ministrada no dia 12 de junho de 2022, que inclusive é o dia do pastor. Muito bem, o que nós podemos, enquanto cristãos, ter como manifestação de opiniões? Algum ditado que dizem por aí que nós somos responsáveis pelo que falamos e não pelo que os outros ouvem. E isso é uma realidade, mas nós podemos também, de uma maneira clara, de uma maneira direta e sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, colocar em posição as nossas opiniões. Então nós vamos estudar 3 pontos aqui, eu quero trazer 3 pontos que são importantes para os irmãos salientarem na sua sala de aula. Primeiro ponto é que nós devemos compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. O escritor da nossa lição, comentarista da nossa lição, pastor Osiel, ele nos traz como ponto de defesa essa questão, e como primeiro ponto, o julgamento com o próximo. Nós precisamos entender, e faça o seu aluno entender isso, que o evangelho, preste atenção, o evangelho, ele abraça, o evangelho, ele ama, o evangelho, ele transforma. A religiosidade, não é religião, a religiosidade, ela acusa. Nós vemos isso com muita clareza. Jesus passou por isso quando os fariseus apontavam contra Jesus. Eles estavam tão cheios de religiosidade que eles não viam o amor e não viam as promessas do Messias que ali estava prometido. Então, o primeiro ponto que os irmãos devem trazer aos alunos é que nós somos efeito da graça de Deus. Se você fizer uma análise quem você era antes do Evangelho, antes da graça de Deus, você veria que você não era merecedor. E parece que às vezes muita gente, quando se sente com certo tempo de carreira da fé, com tempo de carteira de cristão, ele se sente no direito de apontar para as pessoas que estão começando ou para pessoas que já estão há algum tempo na fé e que às vezes erram. Nós estamos num corpo e esse corpo tem como cabeça Cristo, e a igreja, enquanto corpo, é o local ideal para tratar de pessoas com deficiências de caráter, deficiências de moral. É na igreja que as pessoas são tratadas. Através do quê? Do poder do Evangelho de Deus. Então, irmãos, mostre aos alunos que nós, enquanto cristãos, nós somos falhos, mas o poder de Deus, através da sua graça e através do Evangelho de Cristo que nos é pregado, inclusive através da nossa sala na escola dominical e nos cultos de ensino, o nosso caráter é moldado, a nossa característica enquanto cristão é moldada. Não é à toa que muitas das vezes nós ouvimos os nossos irmãos mais antigos pregando, falando que aquele que roubava já não rouba mais, o que mentia não mente mais. O porquê que isso acontece? É por causa do Evangelho. Mas, pastor, se a pessoa permanece no erro, a Bíblia nos aconselha que se nós vemos o nosso irmão pecando, a gente deve ir lá e não apontar o erro dele, mas deve ir lá e conversar com ele para que gere o arrependimento. E isso só acontece através da palavra de Deus. Não são as nossas palavras, não são o nosso ponto de vista. Nós estamos trabalhando, uma vez que somos corpo de Cristo, trabalhando do ponto de vista cristão. Então mostre lá aos seus alunos. Primeiro, nós somos corpo. E ninguém gostaria de pegar uma faca, a não ser que tenham problemas psicológicos,
e se autodilacerar, porque aquilo gera dor. Então, enquanto o corpo de Cristo, a gente não pode fazer com que este braço, por ele ter errado, ele sinta dor. Muitas das vezes, quando a gente sofre algum acidente doméstico, em que corta a mão, em que cai água quente sobre a mão e que gera algumas bolhas, não é só essa parte que sofre, é o corpo inteiro que sofre. Então mostre para os seus alunos que nós somos corpo, que nós somos falhos, mas o poder do Evangelho e a igreja é o local certo para que as pessoas elas tenham um amparo na sua vida cotidiana baseada na palavra de Deus. Então, não cabe a gente julgar precipitadamente, tá? Há um caso que é muito importante os irmãos colocarem, uma situação que é muito importante colocar, é que é a questão da acariação. Então, quando alguém vem e aponta o dedo para outra pessoa, traz uma conversa daqui, uma conversa de lá, apontando, acusando alguém, não escute só uma parte, mas escute as duas partes, a ofendida e a ofensora. Isso é chamado de acariação. Então, por isso que não devemos tomar decisões precipitadas. Um outro ponto que é importante, que é o segundo tópico, que é o olhar para nós antes de julgar. Então, antes da gente tecer o julgamento, e Jesus nos ensina isso, quando ele narra a respeito daquela mulher que foi pega no ato de adultério, e a sentença na lei é que ela fosse apedrejada, e o povo, para os homens ali, para testar ao Senhor Jesus, trouxeram aquela mulher, e quando trouxeram, questionaram a Jesus o que deveria ser feito. Mostraram para Jesus a situação daquela mulher e, segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada até a sua morte, por conta do seu pecado, por conta do erro que ela foi pega cometendo. E Jesus, ele manda de volta a pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então mostre aos alunos, irmãos, mais uma vez, que o evangelho, ele é um evangelho que abraça. Quando os homens saíram, porque todos identificaram que eles tinham algumas falhas, sendo algumas, quem sabe, até obscuras, quando eles voltam para Jesus, quando eles vão embora, quer dizer, Jesus volta-se para aquela mulher e questiona aquela mulher a respeito das suas falhas. Então Jesus, ele mostra que todos aqueles homens eram pecadores. Mas Jesus dá um conselho àquela mulher: vai, mas não peque mais. Jesus dá uma oportunidade e ele olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Então, olhe para nós antes. A Bíblia Sagrada manda a gente julgar antes de acusar, ver os nossos olhos para ver se não tem nenhuma trave, se não tem nada que está atrapalhando. Porque é muito fácil apontar. Então mostre para os seus alunos que é muito fácil a gente apontar, mas muitas das vezes nós temos que ter um olhar de misericórdia. E daí questione aos alunos. Eu acho que dentro desse segundo tópico, vale muito a pena perguntar aos alunos o que Jesus faria no seu lugar. O que Jesus faria nessa situação. Irmãos, quando nós colocamos na dispensação de Deus e questionamos a Jesus o que ele faria, a resposta, ela vem. Então, no primeiro tópico, compreenda que não devemos julgar precipitadamente o outro. No segundo tópico, nós olhamos antes para nós, antes de julgar as pessoas. E vamos para o terceiro tópico. Nós agora vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala sobre e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. É importante salientar aos alunos, irmãos, sobre a questão da misericórdia. A misericórdia é uma palavra que, dividida na sua interpretação, ela fala da miséria e da cardia. Cardia fala de coração. É o olhar de Deus para a miséria do ser humano. Então,
primeiro ato de Deus, ele vê o ser humano, falando de Adão e Eva, ele chega no jardim em determinada tarde, após o pecado, e quando ele vê que o homem está escondido e o homem declara que estava nu. E Deus, ele tem um ato de misericórdia, ele mata um animal, ele tira a pele daquele animal e faz roupas para cobrir a nudez do ser humano. Deus, ele poderia chegar ali com muito nervo, com muita ira, e falar a respeito do corromper da lei que ele havia estabelecido, de não comer a árvore do fruto. Mas Deus, ele usa de misericórdia. Então, quando nós formos julgar, eu volto a falar, pense antes como é que Jesus faria. Eu não estou dizendo que você deve se abster das suas opiniões. Nós já vamos falar sobre como que deve ser a opinião do crente, qual é a maneira do crente trabalhar. Mas entenda uma coisa, passe para os seus alunos, que Deus, ele não julga como o ser humano julga. Para aquela mulher que foi pega em adultério, a sentença era morte. Davi, quando é interpelado pelo profeta Natã a respeito do seu adultério, e o profeta Natã, ele conta uma história, Davi, ele fica muito irado, e depois ele entende que aquele homem da história é ele. Então, percebam, irmãos, e mostre isso para os alunos, que nós, seres humanos, nós precisamos ter a mente de Cristo, para que liberemos o perdão e possamos ajudar as pessoas que têm as suas falhas, porque todos nós somos passíveis de falhas. Como é que você gostaria de ser tratado? Pergunte ao seu aluno. Se você tivesse no mesmo erro que ele cometeu, qual seria o tratamento que você queria? E aqui, preste atenção, nós temos que seguir os preceitos bíblicos, as bases bíblicas, mas será que nós devemos chicotear? Será que nós devemos constranger, encostar, esquecer, tratar como um leproso? O que Jesus faria? Como é que Jesus faria? E o que Jesus nos dá de exemplo é sempre o amor. Então vamos tratar essas questões com amor. Então, mostre para o seu aluno a respeito da misericórdia. Amém? Meus irmãos, nós já estamos indo para a conclusão, mas eu precisava salientar para os irmãos que é importante levarmos aos nossos alunos a respeito da nossa opinião hoje, principalmente usando as ferramentas de redes sociais. O irmão está assistindo, a nossa irmã deve estar assistindo através do seu celular, através do seu tablet, essa aula de subsídios. E informe aos seus alunos, provoque seus alunos a respeito de como colocar a nossa opinião em cima de fatos, de notícias e principalmente da política. Nós estamos agora entrando num período de eleições e eleições decisivas para as nossas nações. E como é que o crente deve se comportar? Então eu peço para que você anote aí e passe aos seus alunos um crivo. Eu chamo de crivo, eu aprendi isso com os nossos pastores, é o crivo do cristão. Paulo escrevendo aos Filipenses, então Filipenses capítulo de número 4, e o verso de número 8 é o crivo do cristão. Leve isso para os seus alunos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o crivo do cristão, para que ele manifeste as suas opiniões, principalmente hoje em redes sociais que o mundo inteiro vê, elas devem ser pensadas. Nós vemos casos de cristãos, inclusive pastores, que diante de suas manifestações, em momento às vezes de ira, de fúria, falam algo que atravessa o mundo inteiro em questões de segundos. Então mostre que hoje você opinar
dar sua opinião e deixar registrado nas redes sociais, em questão de segundos o mundo inteiro está sabendo. E nós, irmãos, enquanto cristãos, nós precisamos ter uma postura ética, ter uma postura moral e bíblica. Então a nossa postura, ainda que alguém seja contra, seja contrário, ela deve passar pelo crivo de Filipenses 4:8. Se você vai dar uma opinião a respeito de um partido político, qual é a plataforma que ele defende? Aquilo que ele está defendendo, mais uma vez, é verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável, é de boa fama, tem excelência, tem algo para se elogiar? Se tem e passa por todos esses elementos, então você deve opinar a favor, deve opinar com convicção. Mas se em algum momento for bloqueado, for reprovado em algum desses itens, nós não devemos compactuar. Então, seja na política, seja na opinião a respeito de ações de pessoas, principalmente enquanto tange a cuidar de pessoas, enquanto tange a gente falar da pessoa física, não de uma ideologia, alguma coisa, mas quando você vai falar com o seu próximo. A Bíblia não nos aconselha a sair publicando. A Bíblia aconselha a chamar a pessoa e conversar para que haja o arrependimento. Agora, quando a gente vai tratar de opiniões que são públicas, coloca elas dentro do crivo de Filipenses 4:8. Então provoque o seu aluno, provoque a sua sala de aula a respeito desta temática, para ver se é importante, se cabe dentro do crivo de Filipenses 4:8. A opinião do crente, ela deve ser dada, e muitas das vezes, irmãos, não fique preocupado com as pessoas, com agradar as pessoas. Agrade a Deus, valorize a sua moral, valorize os teus valores. Valores são inegociáveis. Então pense nisso antes de você publicar ou dar uma opinião. Passe ela no crivo bíblico. A Bíblia, irmãos, é a nossa bússola. É através dela que nós somos direcionados e que tomamos decisões certeiras. Então, pense muito antes de dar a sua opinião. Provoque os seus alunos a, antes de publicar alguma coisa, pensar como a igreja veria, como Deus veria, como Cristo veria, como é que o Espírito Santo se sente a respeito daquela opinião. Entenda? Como as pessoas que estão ao redor serão afetadas. Porque, irmãos, palavras lançadas, e eu me lembro de um dos nossos pastores decanos, ele, no momento de conversa, ele um dia falou para mim: ô Uri, suba no alto de um prédio de 20 andares e pegue um travesseiro de penas e abra ele e solte todas aquelas penas do alto do prédio. E depois você desça e tente capturar todas as penas que estavam dentro daquele travesseiro. Você é capaz de fazer isso? E eu me lembro que eu falei, não é possível, porque o vento levaria essas penas para muitos lugares, eu não conseguiria talvez recuperar todas elas. Assim é uma palavra que ela é lançada, uma palavra que ela é falada, uma opinião que é dada, muitas das vezes você não consegue tê-la de volta, tentar retratar. Hoje, através de meios sociais, das mídias sociais, as pessoas vêm, têm as suas retratações. Quando a gente fala no meio dos jovens, existe uma onda chamada cancelamento. Inclusive, compartilhe isso com os teus alunos a respeito dessa prática. É uma prática muito comum que, inclusive, ela está sendo inserida hoje no mercado. Então, você dá uma opinião que é contrária à de uma maioria, você é cancelado. O que é ser cancelado? Passe isso para os seus alunos, principalmente para aqueles que têm um pouco mais de experiência e não têm tanta intimidade com tecnologia, mas ainda assim eles podem sofrer cancelamentos. O cancelamento é quando você é neutralizado, quando o teu produto já não interessa mais e as pessoas começam a falar mal de você por conta da sua opinião. Então hoje, quando nós estamos numa época em que a opinião ela tem muito valor, nós precisamos saber com que base nós vamos dar. Cuidado
com fake news. Avise os seus alunos para tomar cuidado e não acreditar naquilo que é postado. Por melhor que seja o canal, a gente precisa ter pelo menos hoje 3, 4 opiniões de diversas pessoas ou linhas de pensamento para fundamentar uma ideia. E infelizmente hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão procurando trazer a informação de maneira apelativa, de maneira sensacionalista. Então, pessoas que querem trabalhar. Durante a terceira revolução industrial, que aconteceu no século passado, alguém dizia que quem detinha o poder da sabedoria, quem detinha a informação, tinha o poder. Hoje, na quarta revolução industrial, que a gente chama da revolução tecnológica, hoje os pensadores e mestres de muitas escolas dizem que quem tem o poder de mudar o mindset, a maneira das pessoas pensarem, essas pessoas têm o poder. E hoje, o primeiro canal de mídia que conseguir estourar com uma notícia, da maneira que ele entende que tem que ser a notícia, ele é um formador de opinião. Por isso, saliente aos seus alunos que não é somente a opinião de quem está ali na sala de aula, a opinião de quem está num meio de comunicação que conseguiu lançar uma notícia. Hoje nós precisamos ter várias fontes de informação para formar uma ideia e para ver se essa ideia tem amparo bíblico. Então nós não andamos, irmãos, pela opinião de A ou de B, nós andamos por aquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja. E o mais importante de tudo, tranquilize o seu aluno, falando que Jesus ainda é o dono da igreja. Tranquilize os seus alunos a respeito das opiniões diversas que estão acontecendo lá fora. Só que o Senhor conta com você, conta com a sua opinião. Ainda que você seja cancelado, ainda que você seja negligenciado pela sua opinião, mantenha os seus valores diante de Deus. Então, Filipenses 4:8 eu deixo como recomendação para um crivo da maneira que devemos opinar e colocar dentro dele aquilo que nós estamos enxergando. Que Deus abençoe você, que você consiga ter uma boa aula com seus alunos, provoque os seus alunos, é uma aula que fala sobre opiniões e nós precisamos ouvir a opinião dos seus alunos, né? Ouça, entenda, lembre-se que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Deus abençoe.